Graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre, está escrito no singular, mas é plural, tá? Cartas. A primeira, segunda e terceira carta são 3 cartas de João e Judas. Vamos lá. Para complementar, nós vamos detalhar um pouquinho mais daqui a pouco, tá? Mas eu queria acrescentar, de uma visão panorâmica, um resumo que eu poderia fazer através de 1 João 2, 4 e 5 para a primeira carta, tá? Diz assim: se alguém diz, eu conheço a Deus, né? Mas não obedece a seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas quem obedece à palavra de Deus mostra que o amor que vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. Desse modo sabemos que estamos nele. Ou seja, a gente pode entender que quanto mais conhecemos a palavra, não conhecimento só de entender um versículo, não. Se você conhece bem a palavra de Deus e a obedece, o que acontece é que o amor de Deus, o amor a Deus também cresce e você começa a amar não somente a Deus, mas começa a amar aos seus irmãos. Então, muito da palavra, o crescimento na palavra faz com que você ame a Deus e aos seus irmãos. Consequentemente, isso faz com que você peque menos, tá? Então, você vai enxergar isso na primeira carta de João, tá? Na segunda carta, também ela mantém mais ou menos o mesmo tema. Diz assim, eu peguei a segunda carta de João 1, 4 a 6. Fiquei muito feliz por encontrar alguns dos seus filhos e ver que estão vivendo de acordo com a verdade. Eu estou feliz porque os seus filhos estão andando conforme a verdade, conforme o Pai ordenou. Ou seja, eles estavam crescendo na palavra e crescendo na obediência. Agora sim, eu peço-lhe que amemos uns aos outros. Ele ordenou que amemos uns aos outros, como vocês ouviram desde o princípio. Amor também está fazendo uma interligação com aqueles que andam na verdade. Dizendo, o pessoal está andando na verdade, está buscando a palavra, está buscando obedecer a Bíblia, por isso que eles amam uns aos outros, tá? Que isso é primordial, tá? Na terceira carta, ele está dizendo assim, eu, presbítero, eu, João, escrevo a Gaio, meu amigo querido, a quem amo na verdade. Quando falado da sua fidelidade, de como você vive de acordo com a verdade, eu não poderia ter maior alegria de saber que meus filhos têm seguido a verdade. Essa é a maior alegria do pastor João. O pastor João diz assim, minha maior alegria é ver que o povo está buscando a palavra, está crescendo na palavra e está obedecendo a palavra. Então, maior crescimento da palavra, maior conhecimento da palavra, maior obediência à palavra faz com que o amor cresça, tá? E agora, um versículo bastante bacana da carta a Judas, capítulo 1, 3 e 4, achei muito importante esse versículo, hein, gente? Mas muito importante, especialmente nos dias atuais, que se fala tanto da graça, muitos falam em todo canto, a pregação da graça, graça. Importante, claro que sim, mas vamos ver o que está sendo recomendado aqui. Devo escrever a respeito de outro assunto e insistir que defendam a fé. Fé é obediência à palavra, tá? Que de uma vez por todas foi confiada ao povo santo, né? Ao povo de Deus, que é a igreja do Senhor. Alguns indivíduos perversos se infiltraram em seu meio para serem notados, sem serem notados, dizendo que, olha esse conceito, hein? Estava falando muito da graça de Deus, dizendo que a graça de Deus permite levar uma vida imoral. Eles estavam muito se infiltrados nas igrejas, disseram assim, é a graça, então vocês estão livres, vocês foram chamados para ser livres, para pecar também, né? E esse conceito é importante para nós, tá, gente? Que hoje a graça
Não é um conceito de liberalidade de fazer o que bem entende, tá? A condenação dessas pessoas foi registrada há muito tempo, pois negaram Jesus Cristo como único soberano e Senhor. Ou seja, essa graça liberal, ele está dizendo, é como negar-se a Cristo. Quem pratica, quem ensina essas coisas, está negando a Cristo. Só que ensino importante para esses dias, né? Então vamos ver a aula em detalhe sobre primeira, segunda e terceira carta de João e Judas também. Deus abençoe. Hoje estamos terminando, hein? Estamos no módulo 3, aula 15. As cartas, são 3 cartas do apóstolo João, provavelmente ele escreveu as 3. E Judas, não Iscariote que traiu, não. Judas, irmão de Tiago, provavelmente ele é irmão de Jesus, tá bom? Legal. Então, marquei aí, nós estudamos todas essas cartas aí, assinaladas, e falta a carta de Judas, primeira, segunda e terceira carta de João, que foram as últimas escritas entre os anos 85 e 90. E Judas, uns 10, 15 anos antes, do ano 70 a 80 depois de Cristo, tá bom? Nós temos aí um breve resumo, não foi feito por mim, claro, eu colei esse estudo porque já não está sendo editado, então eu estou passando para vocês que não é tão comum achar esse tipo de estudo, esse resumo, tá bom? Então provavelmente essa carta foi escrita por João. A época que foi escrita essa carta foi uma das últimas cartas de João, era um ambiente que apareceram os gnósticos. O que eram os gnósticos? Eram as pessoas que criam em Deus, mas eles criam em Jesus, só que criam que Jesus fosse um espírito, uma energia. Então eles eram bem místicos, só que não criam que Jesus veio como homem, mas ele era um espírito. Algum espírito, não uma pessoa, né? Então eles incutiam esse tipo de pensamento, que claro é falso, né? Jesus veio como homem, senão o homem não seria salvo. Jesus foi o primeiro a entrar no céu, foi o primeiro homem a entrar no céu, ele teria que vir como homem, né? Então, e como homem, ele foi o primeiro a entrar no céu, e quem crer em Jesus Cristo será salvo. Então ele sabe, como homem, como chegar no céu. É o único que sabe. Jesus. Ele recebeu e por isso Jesus recebeu o nome que é acima de todos os nomes, e quem crê nele será salvo. Bom, primeira carta de João. Existe muita ênfase, por isso, de que Deus é luz. É uma das primeiras coisas que ele diz. Luz, verdade, ele fala muito sobre luz, verdade do Evangelho. Então existe luz natural e luz espiritual também, tudo às claras. Então ele recomenda essa mensagem que dele ouvimos, vos anunciamos, que Deus é luz. Deus faz tudo às claras. Deus anda às claras e não escondido, isso que ele quis dizer. Vocês lembram de Adão e Eva quando pecaram? Eles quiseram o quê? Se esconder. Se tivesse um escuro, eles se esconderiam. E diz aqui, Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. E se andarmos na luz, como ele, Deus, está na luz, como o Espírito Santo está na luz, uma das consequências da pessoa estar com o Espírito Santo é que ele consegue se relacionar com quem? Com os irmãos da igreja. Tá? Naquela época, igreja não quer dizer prédio, tá? Igreja significa irmãos, tá? Esse é o conceito correto de igreja. O que é igreja? Irmãos. Então, não gosto da igreja. Não, igreja é prédio. Agora, não, igreja não é prédio. É irmãos. Então, se andarmos na luz, temos
como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Ou seja, ele está dizendo que não quer dizer que o cristão não peca, né? Não é isso. Mas não é uma prática corriqueira, não deveria ser uma coisa normal, uma coisa cotidiana, apesar que é uma coisa cotidiana, mas aquele que tem o Espírito Santo, existe uma distância entre o pecado, ele tem repulsa em relação ao pecado, é isso que João está dizendo. Se nós dissermos que nós não temos pecados, a gente está se enganando. Porém, se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Claro que se existe um pecado, ela precisa ser confessada. Sempre que existe um pecado, ela deve ser confessada. Por quê? O sangue de Jesus se manifesta. Quando? Quando a gente confessa. A confissão é essencial para que o pecado, para que a luz venha e o pecado desapareça, tá bom? Existe o perdão de Deus. E também ele está fazendo uma comparação como um julgamento de um tribunal, onde Deus é o juiz e Jesus Cristo, nosso advogado. Ele está dizendo assim, meus filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Não tem que ser uma coisa corriqueira a gente pecar. Mas se alguém pecar, nós temos o quê? Um advogado. Jesus trabalha não como aquele que nos acusa. Jesus não é um acusador. Mas se nós pecarmos, existe um acusador chamado diabo que vai te acusar. Não é o Espírito Santo que está te acusando. Não é Deus que está te acusando, não. Ele está no papel de juiz. E Jesus Cristo quem? No papel de advogado. Tá? Então, Deus é o teu juiz e, ao mesmo tempo, Deus é teu advogado. Caso ganho, se houver confissão. O que é essencial? É que haja nesse caminho cristão, na igreja, é essencial, porque que a gente ande na luz e não andemos na escuridão. Mas que eu botei até uma figura de alguém que está cego, não está conseguindo andar nos caminhos de Deus, está perdido. Por que essa pessoa está perdida? Aí João, ele explica, aquele que diz que está na luz, não adianta nós dizermos assim, eu me converti, eu sou salvo, eu acredito na Bíblia, só que tem um relacionamento muito ruim entre irmãos dentro de uma igreja, entre irmãos na igreja, ou com a igreja, é a mesma coisa. Igreja ou irmãos vão entender como sinônimos, tá? Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Pode até estar dentro de uma igreja, mas se não existe amor, se não existe relacionamento, ele está se enganando, é isso que ele está dizendo. Aquele que ama seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas e anda em trevas e não sabe onde deva ir, fica perdido. Espiritualmente fica perdido. Você está dando para entender que a gente não pode ter problema entre irmãos? Né? Nós não podemos ter problema na igreja de relacionamento, tá? Por quê? As trevas, quando a gente entende trevas, a gente pensa, puxa, é o diabo. Sim, ele está dentro. Mas trevas aqui está dizendo, você está com problema de pecado, de relacionamento também. O pecado traz problema de relacionamento, tá bom? Então esse rapazinho que está andando aí com óculos escuros, ele está dizendo assim, está andando no escuro. É um cristão que não ama a igreja, tá? Então é isso que ele está dando, João está orientando. E ele também dá um conceito
sobre o que é mundo. Muitas vezes a gente usa esse termo, puxa, a pessoa está no mundo, o que significa de fato mundo de acordo com o conceito do apóstolo João? Ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai, que é o Espírito Santo, não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Ou seja, são palavras meio difíceis, até coloquei aí, peguei do dicionário, o que significa concupiscência. São ambições ou desejos desmedidos, ou seja, exagerado, por bens materiais. É um desejo muito forte, exagerado, por bens materiais ou sensuais. É uma ganância muito forte por poder, por dinheiro e por cobiça. Até coloquei uma figura aí de um rapaz não, de um rosto, que está babando de desejo. Então, um desejo desenfreado, um desejo extremamente que você não consegue controlar. Tá? Isso se chama concupiscência. Tá? É um tipo de uma força muito forte de um desejo que você sabe que vai fazer mal. Tá? É chamado de concupiscência, vontade exagerada. É uma vontade que se torna o quê? Pecaminosa. Isso te traz trevas. O pecado traz consequências ruins, você sabe disso, né? O pecado, se a gente vive nas trevas, a gente sabe que Deus não vai nos abençoar. Se a gente estiver sem pecado, Deus nos abençoa. Praticamente é isso, tá bom? Filhinhos, João dizendo, já é a última hora, ele está falando, você vê, né? Eles escreveram isso há 2000 anos atrás, eles estavam achando que Jesus voltaria naquela época. Então, esse sentimento de urgência sempre existiu nos apóstolos. Tanto vocês viram no apóstolo Paulo, vocês viram essa urgência no apóstolo Pedro, vocês estão vendo no apóstolo João também. Ele tem esse sentimento da última hora da volta de Cristo. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Naquela época, os anticristos, ele está dizendo que são aquelas pessoas que estavam vindo para a igreja também, e eles estavam distorcendo acerca de Jesus Cristo. Eles achavam, ensinavam que Jesus Cristo não era uma pessoa, mas era um espírito. Né? Isso era um ensino místico mais forte daquela época, que Jesus era um espírito. Então eles mistificavam muito, eles achavam que os ensinos da fé cristã tradicional, do apóstolo Paulo, Pedro, João, era mentira. Eles desprezavam esse tipo de ensino. Tá? E João diz, esse pessoal saíram de nós, eles são anticristos, porque é contra o próprio ensino de Paulo, Pedro e João. Saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifeste que não são todos de nós. É isso que o apóstolo João está dizendo. E vós tendes a unção do santo. Unção vem da mesma palavra Jesus Cristo, ungido, que é o Espírito Santo. E vós tendes o Espírito Santo, e sabeis todas as coisas. Tá? Ele reitera o ensino do pecado. Às vezes pecamos, mas não podemos permanecer sempre no pecado. É isso, e nós precisamos estar em processo de transformação, de santificação. Tem área da nossa vida que é possível que demore anos para nós sermos libertos, tá? Mas estamos em processo de quebrantamento, de arrependimento, de transformação. Pode demorar até 10, 20, 30 anos, mas que estamos em processo. Tá? É como se fosse um buraco num muro bem grande, de acordo com Neemias. A gente vai colocando pedra,
vai colocando os tijolos, às vezes o buraco é muito grande, então demora mais tempo para fechar o buraco. Tá? É assim que eles fizeram na reconstrução dos muros de Neemias. Qualquer que permanece nele não peca, ou seja, quando a gente está cheio do Espírito Santo, a pessoa não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu, ou seja, quem sempre peca e não está nem aí com o Espírito Santo, vai continuamente pecar. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio, ou seja, uma pessoa que não está nem aí com o pecado, a pessoa ainda não teve uma experiência com o Espírito Santo. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, ou seja, se o Espírito Santo está em você, está em mim, qual que é o papel dele? Se tem alguma coisa do diabo na nossa vida, o que o Espírito Santo faz? Ele pisa, ele destrói. É isso que ele está dizendo aí. Para que o Espírito Santo entrou dentro de nós? Para destruir aquilo que é do diabo. Né? Tem coisa que é do diabo na nossa vida? Sim. Tem no nosso histórico? Sim. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele está lá para destruir as obras de Satanás. Tá? E para destruir a condenação que também nós tínhamos antes de nos convertermos. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Ou seja, quem tem o Espírito Santo não peca. Não, o Espírito Santo, a gente peca às vezes como? A gente pega o Espírito Santo na nossa casinha, que é o nosso coração, abre a portinha e diz, Espírito Santo, entra na portinha, você tranca o Espírito Santo na portinha e você toma conta da sua vida. Às vezes a gente faz isso, tá? Porque o Espírito Santo não força ninguém. Ou a gente adora a Deus, ou se submete ao Espírito Santo, ou ele domina a sua vida. E se porventura, de vez em quando pecarmos, a gente tem um advogado no céu, a gente se quebranta e diz, eu não queria ter feito isso. Não é mais de mim, mas eu fiz. Te peço perdão. Né? E a gente sempre, eu estou pedindo perdão há quase 5 décadas. Deus me perdoou sempre. Mas eu nunca paro de pedir perdão, tá? Estou pedindo perdão menos, porque eu acho que eu estou pecando menos. Eu acho. Né? Deu um silêncio aqui. Era para falar amém, tá, gente? É isso aí. Qual espírito? A gente está falando muito de espírito, né? É aquilo que está no interior. Ele diz, amados, não creiais em qualquer espírito, porque existe espírito do homem, espírito do diabo e o espírito de Deus. A gente dá ouvidos, às vezes, muito ao nosso espírito humano, mas existe o espírito de Deus, existe o espírito maligno. E nessa igreja aí, ou qualquer igreja, pode haver algum ensino com espírito, com uma motivação errada, com espírito errado. Né? Estava tendo nessa igreja, nas igrejas contemporâneas de João. Existia a doutrina correta, mas existia uma mistura com umas doutrinas que vieram pelos gnósticos, tá bom? Amados, então não creiais em todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo, naquela época. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Você vê? O gnóstico dizia o contrário, que Jesus Cristo era um espírito. Ele não foi um homem. Era uma mentira, tá? É uma coisa sutil? Mas hoje também tem muita sutileza, tá? Doutrinária. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo vem em carne não é de Deus, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouviste que há de vir, e eis que agora já está no mundo. Ou seja, naquela época, esse espírito já estava. Né? Já o anticristo se manifestava através desses espíritos menores. Eu vou dizer que é menor, estou inventando agora. E hoje também. Agora vai aumentar a intensidade quando o anticristo vier de fato na Terra. Nós vamos estudar em Apocalipse na próxima aula, tá bom? Ou nas 2 últimas aulas.
nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. João que está falando isso, tá? Aquele que conhece a Deus, nos ouve. Aquele que não é de Deus, não vai nos dar ouvidos. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Ou seja, em vez de falar o espírito do anticristo, ele está usando o termo o espírito do erro. Quem que tem o espírito do erro? Aquele que não dá ouvidos a essa doutrina, né? A doutrina dos apóstolos e dos profetas. Em resumo é isso. Então, de um lado, tem o Espírito Santo e tem o espírito do lobo, né? Lógico, que é um espírito que ensinava coisas místicas e erradas, tá? Eram os gnósticos. No amor não há temor. Medo é quando medo vem muito por causa do pecado, que o pecado que gera falta de amor entre irmãos, falta de amor pela igreja. Isso traz o quê? Pavor. Por quê? Se o Espírito Santo esfria, vem escuridão. E escuridão traz o quê? Pavor. Né? Ele diz, no amor não há medo ou temor, no sentido de medo, pavor mesmo. Antes, o perfeito amor, o que é perfeito amor? O amor do Espírito Santo. Lança fora todo o temor, porque o temor tem consigo a pena. E o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Se alguém diz, ama a Deus e odeia seu irmão ou odeia a igreja, é mentiroso. Tá? Não é verdade. Aquele que ama a Deus, ama a igreja e não tem medo. Pois quem não ama seu irmão, o qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos esse mandamento, que quem ama a Deus tem que amar a igreja, tem que amar o seu irmão, tá bom? Então, igreja, o que é igreja? É irmão, tá? Não é prédio não, tá? Igreja não é prédio. Igreja são os irmãos, tá? Esse é o conceito correto. Naquela época não existiam muitos prédios, hein, gente? Eles se reuniam onde dava. Igual hoje, a gente pode se reunir onde quiser, que a gente tem vários prédios, né? Mas os prédios não são igreja. Os prédios são prédios. Igreja somos nós. Tá? E todo que tem o Espírito Santo vence o mundo. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé é na palavra. Olha, gente, a gente tem que dar ênfase, fé na palavra. Eu creio na palavra. Não, se crer, a gente tem que estar muito sólido, especialmente no Antigo Testamento, mas muito no Novo Testamento. Vocês têm que dominar o Novo Testamento para andar na luz, tá? Para andar na luz da palavra, para saber perceber ou discernir espíritos, você tem que saber e conhecer muito bem a palavra de Deus, tá? Especialmente o Novo Testamento. Vocês têm que estar... Querem ter sucesso no seu andar? Querem ser abençoados no ministério? O único jeito, está dominando o Novo Testamento. Tem que dominar. Tem que dominar. Tem que saber profundamente, não misticamente. O que é misticamente? Os gnósticos, eles tinham muito conhecimento. O gnose vem de conhecimento. Eles tinham muito conhecimento. Eles desprezavam os cristãos na época, porque eles se achavam, porque eles eram intelectuais. Então colocava o cristianismo num patamar esquisito, que ninguém conseguia entender, tá? E a fé cristã é uma fé simples, que a base é o Novo Testamento, tá? Vamos para a segunda carta de João. Então, essa carta é endereçada a uma senhora e seus filhos. Inclusive, ele escreve assim: o ancião, a senhora eleita e a seus filhos. Bem, provavelmente é João que escreveu isso, né? Eles não sabem quem é direito essa senhora. Alguns dizem que provavelmente pode ser, essa senhora pode ser Maria, né? E seus filhos podem ser os irmãos de Jesus Cristo. Pode ser, é uma hipótese. Porque era conhecido de João, né?
e era uma senhora, que ele considerava muito, as quais amo na verdade, e não somente eu, mas também todos que têm conhecido a verdade. Por amor da verdade que está em nós e para sempre estará conosco. Então está dando uma ênfase muito grande à verdade, né? Dizendo assim, aos quais amo de verdade, não só eu, mas muitos, né? Graça, misericórdia e paz é o cumprimento que ele dá. Pedro fez a mesma coisa, Paulo fez a mesma coisa, é o cumprimento, é o sentimento que eles sentiam naquela época. Quando ele dizia graça, ele está dizendo aquilo que eu tenho, eu quero dar para vocês, tá? Misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Muito me alegro por achar que alguns de teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento como já desde o princípio ouvistes, que andeis nele. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Olha, reiterou, então provavelmente é João mesmo que está escrito. Esse tal enganador é o anticristo, ele está usando o mesmo termo. E ele está dizendo, em suma, o nosso amor, não, a nossa bandeira, a bandeira do cristão, até coloquei uma bandeira aí do lado, tem que ser amor pela palavra de Deus e amor pelos irmãos. Se a gente não tem isso, a gente é como nós não tiver... melhor, que bandeira a gente está carregando? Ele está dizendo, a bandeira que a gente tem que carregar é o amor aos irmãos e o amor à palavra. Por isso você tem que estar muito afiado no Novo Testamento, tá? Muito afiado. Você tem que amar muito a palavra de Deus, aquilo que esses apóstolos escreveram, os sentimentos que eles estão transmitindo. É para você não errar no teu ministério. Você quer ser bem-sucedido no teu ministério? Com certeza, sem conhecer a palavra do Novo Testamento, você vai durar um pouco de tempo. Não vai durar muito não, hein? A gente está querendo que você dure eternamente. Para durar eternamente, meu caro, especialmente nesse mundo, você tem que estar afiado no Novo Testamento. Tá? Faz a tua parte. Tá? Pelo menos conheça, estude e aprenda a viver o Novo Testamento. Tá? É essencial para o teu ministério. Ela tem que ser a tua bandeira. Você tem que amar demais a palavra de Deus e a igreja, tá? Senão, nós não temos bandeira nenhuma. Então, tem um cuidado que ele está dando como um aviso muito importante, dizendo assim, todo aquele que prevarica, ou seja, trai a confiança, e não persevera no ensino de Cristo, na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Ele está dizendo assim, olha, estou ensinando isso, eu estou ensinando isso, igreja. Todo aquele que trai a confiança acerca do ensino da palavra de Deus, da doutrina. Quando eu falo doutrina de Cristo, é uma ênfase muito forte no Novo Testamento, tá? Não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem tampouco saudeis. Ele está falando dos gnósticos, tá? Porque quem o saúda tem parte nas suas más obras, ou seja, não é só o fato de aceitar, só o fato de ser amigável ao ensino dos gnósticos. João está dizendo, só o fato de vocês desejarem ouvir esses gnósticos, vocês também estão em pecado, tá? É isso que ele está dizendo. Tudo bem? É assim que Paulo está dizendo, não vai prevaricar, ou seja, não vai trair a confiança daquilo que você aprendeu na palavra de Deus, tá?
Não vai se achar com um ensino superior à palavra de Deus. Alguns ensinos, por isso a gente se concentra na Bíblia, né? Alguns ensinos, a gente pode criticar. Tem alguns livros que tem, no livro às vezes é grosso, mas às vezes existe só algumas frases boas, o resto não serve para muita coisa não, né? O que serve, o livro que serve para tudo é a Bíblia, tá? É que quando você lê um livro, tem um problema. Você acha que aquele livro que você leu tem toda a verdade. E às vezes você começa a acreditar que aquilo é a verdade. E você começa a dizer assim, puxa, na igreja ensina diferente. Às vezes está ensinando a Bíblia, tá? E você começa a prevaricar. Esse é o problema, tá? Você pode até ler, mas você tem que discernir o espírito do livro. Se tem coisa que dá para utilizar ou não. Mas se você não conhece a palavra de Deus, você vai cair na conversa, tá? Daquele livro. Ou daquele autor, tá bom? O livro seguro é a palavra de Deus. Terceira carta de João. Vamos lá. Ele está falando de 3, é uma igreja aí, tá? É uma igreja. Ele está falando de 3. Provavelmente deviam ser 3 presbíteros ou líderes da igreja. Tá? Eram 3 líderes de uma igreja. E ele está endereçando para Gaio, que deve ser um cara legal. Tá? O presbítero é um amado Gaio, a quem, em verdade, eu amo. João que deve estar falando isso, tá? Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde assim como vai bem em tua alma. Teus sentimentos são bons. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade. Quer dizer, os irmãos observam, tá? A igreja observa e testemunham acerca de Gaio. Ele diz assim, o pessoal diz que os teus sentimentos são bons. E testificando que você anda de verdade, tu andas na verdade. Não tenho maior alegria que este de ouvir que os meus filhos, quer dizer, meus filhos no sentido de os discípulos, meus alunos, andam na verdade, aqueles que andam debaixo da minha cobertura, andam na verdade. Ou seja, andam nos ensinos de Paulo, Pedro, João, tá bom? Jesus Cristo. Só que, aí eu vou ler o texto, só que está na linguagem de hoje, porque fica mais autoexplicativo. Só o fato de ler o versículo, ela é autoexplicativa, porque ele cita, nesse daqui, mais 2 personagens, mais os 2 líderes. Ele está dizendo aqui que Gaio é um amigão, tá? Mas ele também está dizendo de outros líderes dessa igreja, tá? Ele diz assim, eu escrevi uma pequena carta à igreja, no versículo 9, mas Diótrefes, que deseja ser o líder, ele queria ser mais do que os outros, não quer dar atenção ao que eu disse. Eu não sei se ele estava sendo influenciado pelos gnósticos. Portanto, quando eu chegar aí, vou chamar a atenção dele a respeito de tudo que ele tem feito, porque Diótrefes não respeitava João e nem dava ouvidos ao que João dizia e que ensinava. As coisas horríveis que diz de nós e as mentiras que conta. Oxa, Diótrefes dizia coisas horríveis e falava mentira de João, seu pastor. Porém, ele não fica satisfeito em só fazer isso. Isso daqui eu estou lendo literalmente a Bíblia, hein? Pois quando os irmãos chegam aí, ele, Diótrefes, não os recebe, trata mal. E se alguma pessoa quer recebê-los, ele não deixa e até expulsa da igreja. Aí você diz, que feio. Naquela época, aí você diz, mas era a igreja de Cristo? Era.
Era. Né? Ele só está dizendo assim, toma cuidado que os tempos são complicados, tá? É possível acontecer isso? É possível. Aconteceu na igreja naquela época, onde estava tendo um boom das igrejas. Quando teve o boom das igrejas, o crescimento, também houve o crescimento dos ensinos errados, tá? Gaio, meu querido amigo, imite o que é bom e não o que é mal. Quem faz o bem é de Deus, quem faz o mal nunca viu a Deus, tá? Ele está dizendo, ele não teve uma experiência com o Espírito Santo, não é possível que ele faça tanta coisa ruim. E fazia parte da equipe, da liderança dessa igreja, tá bom? Demétrio. Todos falam bem de Demétrio. E a própria verdade fala bem dele. Nós também, a respeito dele. E você sabe que dizemos é verdade. Ou seja, tanto Demétrio como Gaio estavam numa boa, tá? Só que tinha um Diótrefes lá, que existe essa possibilidade sim, numa igreja, existia esse tipo de ministério. Naquela época. Hoje também, claro, né? Hoje muito mais. Aí se você ficar assustado, puxa, será que tal líder faria isso? Faria e faz, tá? Em qualquer igreja, em qualquer igreja. Aqui estão falando de uma igreja do Senhor, tá? Estão falando de uma igreja apóstata. Não, é uma igreja do Senhor que estava acontecendo esse ambiente. Existe, é uma realidade. E era um ambiente ainda de avivamento, tá? Puxa, um ambiente de avivamento existia isso? Sim. Sim. Não é porque tem avivamento que não vai existir esse tipo de coisa. Pelo contrário, se intensifica. Então, estava falando de líderes que andam na verdade, tá? É isso aí, a terceira carta de João. Falando da primeira carta de João, fala muito do amor à verdade, etc. Segundo, estava endereçando a uma senhora e seus filhos, provavelmente é Maria, hein? Pode ser, né? E terceira carta, ele está falando da igreja com os 3 líderes, né? Que a gente viu aí, 2 bons e um que era complicado. E que João disse, eu vou chegar aí, eu vou dar uma corrigida nele, tá? Vamos lá para a carta de Judas. Judas, não é aquele que traiu a Jesus não, tá? Não se sabe direito o destinatário, né? É uma carta meio genérica, está falando sobre salvação. E também sobre os últimos tempos, tá? Quem escreveu? Foi Judas. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago. Né? Aos chamados santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. Misericórdia e paz e amor vos sejam multiplicados. Só para você se identificar que provavelmente Judas era de fato irmão de Tiago, Tiago irmão de Jesus, tá? Que bacana esse versículo, quer dizer, bacana, é muito realista, tá? Se fosse escrito hoje, seria totalmente adequado, né? Mas ele escreveu naquela época, dizendo assim, amados, é um capítulo só, rapidinho. Procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação. Ele está escrevendo sobre a salvação eterna. Tive por necessidade escrever-vos, exortar-vos a brigar pela fé, ou seja, pelo ensino da palavra de Deus. Ensino de Jesus Cristo, ensino de Paulo, ensino de Pedro, ensino de João. É o Novo Testamento, tá? E o ensino dos profetas, Antigo Testamento, a Bíblia, pura. Batalhem por isso, ele diz. Batalhem por isso. Que uma vez foi dado aos santos. Deus nos deu isso. Ele morreu na cruz para nos deixar isso. A Bíblia. Porque se introduziram alguns, olha só, né? Esse daqui foi 10, 15 anos antes de João, tá? Já existia esse ambiente. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para que esse mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus. O que é dissolução? É água com açúcar. É diluir, né? Diluir não, dissolver,
uma palavra que eu achei o mais adequado, um sinônimo mais adequado, é fazer da graça de Deus água com açúcar. Ensino da graça de Deus, água com açúcar. Tá? E nego a Deus no fim. Isso é uma maneira de... É o negacionismo, uma palavra usada muito hoje. Né? Negacionismo a Deus. Tá? Único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. Características desse tipo de ministério. Eu coloquei um copo aí com açúcar. É o ministério água com açúcar, que faz com que a graça hoje em dia, até tomar cuidado aí, eu ouvi falar, e sei a fundo não, né, que existe, ouvi falar que existe uma pregação que diz que, não, Jesus veio para todos e todo mundo vai para o céu, todo mundo, coitadinho do diabo, né, quem sabe ele também, né, eu ouvi falar, né? Não, esse negócio de pecado, esquece, mas está escrito. Ué. Ele se baseia em 1 ou 2 versículos, tá? É uma doutrina água com açúcar, você vê? Tinha naquela época, está falando aqui. Especialmente nos últimos tempos, ele diz. Estes, o que são esse tipo de ministério? Estes são manchas em vossas festas de amor, banqueteando-se convosco. Está no meio de vocês. E apacentando-se a si mesmo sem temor. Não tem temor de Deus. Gosta de festa. E cuidam de si mesmos sem temor. São egoístas. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. Quer dizer, é volúvel. São como árvores murchas infrutíferas, não dão fruto. 2 vezes mortas, ou seja, física e espiritualmente, desarraigadas, não têm raiz. São superficiais. Cristãos superficiais, sim, é bom não ser um cristão água com açúcar, tá? É isso que ele está dizendo. Estes... E essa versão da Bíblia é a versão normal, tá? E essa versão normal está bem clara. Como que é o cristão água com açúcar? Estes são murmuradores, reclamam de tudo. Queixosos da sua sorte, só se queixam. Andando segundo as suas concupiscências, ele faz só o que dá na telha. Ele quer uma coisa, faz. Gosta de uma coisa que é errada, faz. Faz doutrina em cima dos seus próprios pecados. É concupiscência, tá? E cuja boca diz coisas muito arrogantes. Eles se acham. E admira as pessoas somente por causa do interesse. São interesseiras. Só anda com as pessoas por interesse. Crente água com açúcar. Deixa eu ver. Ele está dizendo aí. Converte em dissolução a graça de Deus. São fazer da graça de Deus uma coisa assim. Não, o caminho cristão é de qualquer jeito. Não é, não. Graça de Deus não significa isso. A gente estudou, por isso que nós estudamos a fundo cada livro, tá? Eu já falei sobre isso. Continuando, tá? Continuando. Espírito de sedução. Estes são os que a si mesmos se separam, sensuais. O que é sensualidade? Que não tem o Espírito Santo. O que é isso? O que é isso? O que é sensual? O que é não ter o Espírito Santo? Eles seduzem. Aí eu coloquei esqueci como chama esse nome desse que faz com que as serpentes... Como que chama? Encantador de serpente. É o espírito de sedução. Tá?
existia naquela época esse espírito de pessoas com espírito de sedução, tem hoje também, né? Seduzem ao erro, né? Seduzem ao pecado, seduzem à divisão, seduzem à maledicência, seduzem à divisão, né? É o espírito chamado espírito de sedução. Esse não pode ter o Espírito Santo. O Espírito Santo não faz isso. Quer dizer que nunca se converteu? Eu não sei dizer, mas eu diria assim, é melhor... Se a pessoa não pedir perdão, a pessoa não é de Deus, tá? Não é de Deus. Isso pode ter certeza. Ah, mas está enganando todo mundo. Ele está se enganando a todo mundo. Ele está se enganando, tá? Está vivendo a mentira. Quem tem o Espírito Santo não faz isso. E se fez, ele se arrepende, dizendo, como pude fazer isso? Tá? Naquela época tinha, hoje tem, hoje é muito mais forte isso, tá bom? Espírito de sedução. Aviso para os últimos tempos. Vós, amados, edificando-vos a vós mesmos com a santíssima fé. Fé santa, não é água com açúcar, não. Fé também entenda obediência. Fé também entenda doutrina correta. E é santíssima. Não é sujinha. Não é água com açúcar. É a fé da palavra de Deus. A tradicional. O que é tradicional? É a Bíblia. Por isso que a gente está estudando a Bíblia do jeito que ela é. Tá? Orando no Espírito Santo. Geralmente a gente interpreta isso, não é, orando no Espírito Santo não é aquele sentimento de meditar, estou no Espírito, não. Orar no Espírito Santo, geralmente, no Novo Testamento, ela dá a entender de falar em línguas, tá? Está cheio do Espírito Santo. Então a gente não mistifica muito. Não, está escrito, orando no Espírito Santo é orar em línguas, tá? Provavelmente tem mais essa interpretação, é mais correta. Cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo fala em línguas. Conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus. Por quê? Dá para sair. Então conserve isso. Conserve esse tipo de sentimento, de temor, de perseverança no amor de Deus, que é o Espírito Santo. Esperando a misericórdia de nosso Senhor para a vida eterna. Esperando que um dia isso derreta o coração de Deus e lhe diga, pode entrar no reino de Deus, pode entrar no céu, pode ter a vida eterna. Tá? Na próxima aula de Novo Testamento, Apocalipse. Tá? Deus abençoe vocês. Tchau.